With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Olá, esta é a caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 5 novas mensagens. Oi, Lucas. Oi, galera do Relatos do Além. Meu nome é Natália. Eu tenho 24 anos, sou do Pará, da cidade de Garapé-Miri. Esse relato que eu vou contar aconteceu comigo. Na verdade, assim, aconteceu com a família inteira, mas precisamente comigo quando eu tinha mais ou menos 19 anos. Nós tínhamos nos mudado para uma casa fazia uns 3 anos. E aí era uma casa grande, tinha um quintal bem grande, ela ficava afastada do centro da cidade. Era uma casa bonita, confortável, ela foi reformada e tudo mais. E aí fazia um tempo que o meu pai tinha se separado da minha mãe e o meu cunhado foi morar com a gente. No caso, ele se amigou com a minha irmã. E aí, tá. Só que passando o tempo, a gente começou a brigar muito, sabe? Todo mundo, assim, não era normal, sabe? Tipo, sempre pairava, assim, um clima estranho na casa. E a gente começou a brigar muito entre a gente, sabe? A minha irmã com o meu cunhado, eu com ela, eu com ele, a minha mãe e tudo mais. E eu esqueci de mencionar que, no caso, que, assim, eu sempre fui muito sensível. Soube sentir a energia das pessoas, a energia dos lugares e tudo mais. Quando tinha alguma coisa perto de mim. E, enfim, eu comecei a notar que tinha alguma coisa estranha. Eu ficava até tarde vendo televisão, né? Ainda estava na fase da adolescência, 19 anos. Ficava até tarde vendo televisão. Todo mundo ia dormir cedo. E eu ficava até de madrugada assistindo filme, assistindo série, um monte de coisa. Aí eu ficava na sala. Aí o sofá... ele ficava um sofá, era em formato de L, e ficava de costa, no caso, para a saída da sala, que dava no corredor. E aí, eu sempre ficava deitada lá assistindo televisão. E várias noites seguidas, eu escutava barulhos na cozinha. Eram barulhos, tipo, era como se estivessem jogando várias panelas, um monte de coisa na cozinha. Sabe, teve uma vez que eu ouvi, era como se alguém tivesse jogado a panela de pressão no chão. O barulho foi muito alto. E eu ficava assustado, assim, sabe? Mas eu nunca ia ver o que estava acontecendo. Eu ficava na sala, continuava assistindo o que eu estava assistindo, mas eu não ia na cozinha. Eu evitava ir lá, nessas horas quando aconteciam essas coisas. Eu já tinha falado pra minha mãe disso, falei pra minha irmã, pro meu cunhado e tudo mais. Eles acreditaram em mim, mas tipo, eles ficavam meio com medo, então eles preferiram não falar muito na sopa. Outras vezes, o que acontecia? Eu estava deitada no sofá e as luzes da casa ficavam todas apagadas, né, para não incomodar e por causa da conta de energia também. E eu escutava passos, vinham da cozinha, vinham pelo corredor e parava atrás de mim no sofá. E voltava. Nessa hora, nossa, meu coração acelerava.
eu ficava muito nervosa. Eu, tipo, nem prestava mais atenção no que eu estava assistindo na televisão, só, sabe, escutando os passos. E isso aconteceu várias vezes. Em uma das vezes, eu fiquei bem assustada, porque eu senti, sabe, tipo, alguma coisa tocando em mim. E aí, quando a coisa voltou andando para a cozinha, eu levantei rápido do sofá e liguei a lâmpada. Nisso, eu desliguei a televisão e dei só um pulo pro meu quarto, que ficava bem perto, lá da sala, e me tranquei. Outra vez, eu estava assistindo televisão, eram umas 2 horas, 2h30 já da manhã, e nesse dia eu tinha desarrumado muito o sofá, tinha almofada e tudo mais, e a manta que ficava em cima do sofá. E a minha mãe, antes de dormir, ela falou que era para me arrumar a manta, era para me arrumar o sofá, porque se ela acordasse de manhã e tivesse tudo desarrumado, ela ia me brigar. E aí tá, eu fiquei lá deitada, e quando deu 2h30, eu olhei a hora, eu falei, caramba, já tá tarde. Aí eu olhei assim, o sofá tava todo bagunçado ainda, a manta no chão, aí algumas almofadas também no chão, tava tudo desarrumado. Eu pensei, vou tomar banho e quando eu voltar do banho eu arrumo e vou dormir. Eu gosto muito de tomar banho antes de dormir. Então eu fui, tomei meu banho. Quando eu saí do banheiro, eu olhei para sala e simplesmente estava tudo arrumado. Tudo arrumado. Era como, tipo, alguém foi lá e arrumou todo o sofá. Eu fiquei, mas como? Se fosse a minha mãe, em caso que eu tivesse acordado, ela não ia arrumar, ela ia lá comigo e ia me brigar por eu estar acordada até naquela hora e pelo sofá desarrumado. Minha irmã não ia arrumar, meu cunhado também. Eu passei, puta que pariu. Eu só olhei, desliguei as lâmpadas e entrei no meu quarto e fui dormir. Aí quando foi no outro dia, eu perguntei pro meu cunhado, perguntei pra minha irmã, pra minha mãe, se alguém acordou ontem, tinha acordado de madrugada e tinha arrumado o sofá. E aí eles falaram que não, que ninguém tinha arrumado nada e tudo mais. Eu fiquei, e agora? Aí tá. Aí eles acreditaram em mim, tanto que a gente meio que deu um apelido pra ela. Por essa coisa. A gente chamava de a velha. Era meu cunhado, eu e meu cunhado que ficava falando isso. A minha mãe, ela acreditava, só que ela é muito católica, e ela ficava falando que não era pra gente ficar falando dessas coisas e tudo mais. Mas a gente sempre ficava brincando sobre isso. Outra vez, eu tava lá, né, assistindo televisão, até tarde, e eu escutei um choro de uma mulher. Era uma voz feminina e vinha da cozinha. E eu, nessa hora assim, eu gelei. Eu fiquei muito nervosa. Na hora eu me levantei. Nesse dia eu não fui nem dormir no meu quarto. Nesse dia eu fui dormir no quarto da minha mãe, de tanto medo que eu fiquei. Eu fiquei muito nervosa, meu coração ficou acelerado. E aí eu desliguei tudo e fui embora pro quarto da minha mãe. E nisso eu já tinha acontecido comigo várias vezes essas coisas, eu tinha ouvido. Só que não tinha acontecido com ninguém desse jeito. Só com meu cunhado uma vez, que ele contou que ele tava só ele em casa e a porta do quarto dele deles, da minha irmã e dele, estavam fechada. E nenhuma das maçanetas tem problema. Nenhuma das maçanetas da casa tem problema. Tava fechada. Ele disse que simplesmente a porta abriu sozinha e do nada bateu forte. Ele só olhou assim, mas também não falou nada, não comentou nada, fingiu que não era nem com ele. E aí, tá. Depois de acontecer tudo isso, a minha irmã, ela tem uma amiga que ela consegue ver espírito e sentir e tudo mais. Ela, não sei se ela é bem da Umbanda ou do Candomblé. Não tenho certeza. E aí, do nada, nesse dia eu tinha saído. Só que eu vi ela chegando em casa, tipo agoniada, sabe? Ela chegou em casa agoniada e eu tava saindo. Quando eu voltei, a minha irmã me contou que ela foi lá em casa e disse que ela precisava urgente falar com nós, porque tinham avisado ela, no caso, os guias dela tinham avisado que tinha alguma coisa em casa que estava fazendo. Ela perguntou assim pra gente: vocês estão brigando muito? A minha irmã falou sim. Ela falou: olha, tem um espírito aqui nessa casa,
é uma mulher, a energia dela é pesada porque ela tá muito triste e vocês precisam fazer, ela tá deixando vocês fracos, ela tá sugando a energia de vocês. E aí ela deu dicas pra gente, o que era pra gente fazer pra afastar aquilo ou deixar pelo menos mais fraco. Aí quando eu cheguei em casa, a minha irmã me contou. Eu olhei pra todo mundo e falei, tipo, eu já sabia, né? Porque eu tinha já ouvido essa mulher e eu já tinha avisado todo mundo que essas coisas estavam acontecendo. Enfim, depois disso, a gente fez o que ela mandou, né? Ela falou que a minha família, no caso, é católica, eu não tenho uma religião, digamos. Eu acredito em seres, eu acredito em várias coisas. Então, cada um podia fazer sua oração para o que acreditava. Eu fiz uma defumação na casa. A minha mãe pegou óleo ungido para passar na casa. Minha irmã fez orações, ela com meu cunhado. E a gente passou pano na casa com cachaça e tudo mais, porque isso ajuda a afastar o espírito. E aí, desde isso, a gente nunca mais aconteceu nada em casa. Eu nunca mais presenciei nada, nem ouvi, nem senti. Então, não sei se foi embora ou só ficou fraco. Eu não sei se tem muito a ver, mas um tempo atrás eu tive um sonho. Eu não mencionei no caso, mas eu tenho sonhos tipo premonitórios. Coisas que vão acontecer, eu normalmente sonho antes e depois acontece realmente. E aí, nesse sonho, eu vi uma mulher, ela estava muito triste, assim, ela estava toda esquisita. E ela estava bem no quintal da minha casa, bem perto da porta que dá pro quintal. Ela estava jogada, ela estava sofrendo, ela estava grunhindo lá no chão. E vinha uma pessoa, uma outra mulher, só que essa mulher tinha uma roupa clara. Ela parecia em paz. E ela pegou essa outra mulher que estava em agonia no chão e levou. Eu entendi que era esse ser que estava em casa, que estava em agonia, que estava em tristeza, e eu acho que ela foi embora de vez. Bom, essa é a minha história, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Obrigada. Você tem 4 novas mensagens. Fala, Lucas. Então, eu vou contar aquela história que a gente já tinha comentado há um tempão, daquele ser do folclore da região amazônica, né, da Matinta Pereira. Tudo aconteceu em 1943, em Belém. O meu bisavô, a minha bisavó, enfim, eles moravam na região bem próxima à região central da cidade, e o meu avô trabalhava em uma vacaria naquela região mesmo também, nos anos da década de 40, né? A minha bisavó, ela tinha dado luz, tinha tido bebê recentemente, precisava de um auxílio, né, de alguém para ajudar ela em casa. Em um desses dias na vacaria, o meu avô conversando com alguém, dizendo que precisava de alguém para trabalhar em casa. Essa pessoa ofereceu para ele, um colega de trabalho, falou: olha, tem uma senhora aqui que está procurando emprego, né? Ela quer exatamente assim, ela quer trabalhar numa casa onde ela possa morar. E o meu avô falou: perfeito, então eu vou conversar com ela. Ela foi apresentada por esse rapaz. Ele falou: beleza, no final do meu expediente eu lhe encontro aqui, eu lhe levo para casa e tal. E assim foi. Essa senhora ficou lá trabalhando para minha avó, né? Para minha bisavó, na realidade. Em determinada noite, a minha bisavó acordou de madrugada, acho que é uma criança pequena, enfim, sono leve, ouviu o assobio que todo mundo conhece, o assobio de Matinta Pereira, lá na região norte, né? Ela tem um assobio bem distinto. E ela acordou apavorada com aquele barulho de assobio e chamou meu bisavô. Falou: olha, Severo, eu tô ouvindo barulho de Matinta Pereira. Aí meu bisavô ouviu, falou, ficou escutando, e de repente aquele assobio deu mais uma vez. Ele falou: Laura, realmente tem Matinta Pereira, e eu vou levantar para ver onde é que essa Matinta Pereira tá. Esse barulho aqui perto de casa, deixa eu investigar onde é que é isso. E aí ele levantou, né, da cama, saiu do quarto, e quando ele foi passar pela sala, exatamente na sala que essa senhora estava dormindo, ela estava dormindo em uma rede na sala. Hoje em dia é muito comum ainda as pessoas utilizarem rede para dormir na região norte, imagina na década de 40, né?
Quando ele chegou na sala, ela estava se transformando nessa criatura, e com aqueles cabelos esvoaçados, que era uma cena horrível de se ver, que era horrível, que era horrível. E ele ficou apavorado, né? Voltou pro quarto, avisou a minha bisavó, falou: olha, Laura, aquela senhora tá virando Matilda Pereira lá na sala, eu vou. Aí ele se armou com uma foice, e aí nessa barulheira já tava a casa toda já tinha acordado, e foi todo mundo olhar, né? Meu avô foi até ela com a foice, onde ela tava se transformando, enfim, a gente tinha acabado de se transformar, tava gritando Matilda Pereira e assobiando, e a minha avó disse que quando eles chegaram lá, ela tava totalmente desfigurada, diz que era uma cena dicta de hoje que a gente vê em filmes de terror, aquela criatura totalmente desfigurada, aquele ser totalmente medonho, uma coisa bizarra, uma coisa pavorosa. Minha avó tinha 13 anos na época, não esquece, até hoje ela subiu e aquele ser na sala da casa deles. Meu avô pegou a foice e cortou aquelas cordas da rede que segura a rede na parede, que amarra na parede, e ela caiu. Na hora que ela caiu no chão, o meu avô abriu a porta da sala, expulsou ela de casa e disse que ela voltasse no outro dia para buscar o fumo. E nesse auê todo, a rua toda já tinha acordado, tinha um monte de gente, segundo a minha avó conta. A rua estava lotada de gente já, porque estava aquele auê, aquela gritaria daquela mulher. Assim que meu avô abriu a porta, ela saiu gritando. Minha avó conta que ela saiu disparada até o final da rua, de maneira muito rápida, muito veloz, gritando Matilda Pereira, e todo mundo viu aquilo e foi aquele auê. E essa história ficou bem famosa na época. Porém, antes de sair pro trabalho, que meu bisavô trabalhava na vacaria, ele acredito eu que saía de casa antes do sol aparecer, ele falou pra minha bisavó, falou: olha, deixa no geral o fumo que eu prometi pra ela, que ela vem buscar. E dito e feito, minha avó conta que no outro dia, bem cedo, ela chegou lá normal, sem estar nessa desfigurada, acredito eu, e pegou o fumo dela, né, cobrou: olha, eu vim buscar o que ele me prometeu, e pegou o fumo, foi embora e nunca mais foi vista por ali. Eu vou até colocar um trecho da minha avó contando a história. Minha avó ilustra melhor os acontecimentos, beleza? Pra cima, de bunda pra cima, cabelão passado assim na cara, tipo, que ela não viu o papai de costa. Aí ela tava de costa no fundo da rede, girando. O papai também foi devagar, abriu a porta da rua. Aí só deu um corte com a foice amolada, né? E aí ela foi de cara no chão, com rede e tudo. Cortou os punhos da rede. Aí ela saiu voando por ali pela vila, que foi sair lá no finalzinho do Cancela, gritando Matilda Pereira, Matilda Pereira. Aí era mais que se acordava. A senhora viu isso tudo? Foi uma coisa horrível mesmo lá em casa. Aí a juizinho sabia com a mamãe. Aí papai contou que tinha achado ela na rua. Viu ela na rua, ela pediu agasalho. Papai levou, mas não sabia que ela virava Matilda Pereira. Claro. Foi assim que foi. Tá ouvindo? Sim. Mas no outro dia eu lembro que a senhora a senhora contou da outra vez que ele veio depois a buscar tabaco, não foi? Buscar fumo? Foi, aí o papai disse pra ela: olha, vai embora. Aí o papai gritou: vai, vem buscar o tabaco. Aí o papai, antes de sair pra vacaria, eles fumavam assim no cachimbo, né, mamãe? Uhum. Aí ele disse: olha, Laura, tu põe um pouco de tabaco aí na vasilha e põe no giral, naquelas coisas de lavar louça do quintal, assim, na janela da quintal. Aí a mamãe botou e tinha um chagão, né? O rapaz, ela foi buscar, quando foi de madrugada, quando ela demorou, ela veio buscar o tabaco e foi embora. Aí foi que ela gritou lá no final. Aí a mamãe foi olhar, ela já tinha ido levado o tabaco. Meu Deus. Você tem 3 novas mensagens. Fala, Zoucas, tudo bem? Então, aqui é Ricardo, do Rio de Janeiro, moro aqui na zona oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz. Agora eu venho trazer o relato, que vamos nomear esse relato de A Casa da Sogra, né? Eu comecei um relacionamento, né, no ano de 96, né? Comecei a namorar com uma menina que morava aqui em Santa Cruz. Antes eu não era morador de Santa Cruz, né? Eu conheci Santa Cruz através dela. E vim conhecer aqui e daqui nunca mais saí. Né? Um lugar muito bom de se morar.
desde quando eu cheguei lá na casa dela, né, ela sempre falou de coisas que aconteciam naquela casa, né? Tudo bem, ok. E eu já tinha vivenciado, nessa época eu não tinha vivenciado ainda tanta coisa, né? Não tinha vivenciado tanta coisa assim. Mas, vamos lá. Aí teve das situações, né, que aconteceram nessa casa, né? Teve uma vez que estávamos na casa, eu, ela e o irmão dela, e os pais dela tinham saído, né? Aí a gente estava ali conversando na sala, né? E, de repente, a maçaneta começou a se mexer, né? Como se tivesse alguém tentando abrir a porta, né? Não conseguindo. Aí eu pensei que eles tinham chegado, né? Aí eu dei um pulo lá, abri a porta e não tinha ninguém. E a maçaneta, todos nós vimos que a maçaneta tinha se mexido, né? Ok. Outro dia, né? Todo mundo estava fora de casa, só estava eu e a minha namorada, né? Nós estávamos lá no último quarto da casa, né? Onde a gente costumava ficar. Rapaz, de repente, parece que alguém... Sabe quando alguém chega da rua, chega cansado e com aquele alívio por ter chegado em casa, aí faz assim... Rapaz, teve esse barulho, mas tão alto, que eu dei um pulo lá que eu estava deitado na cama, dei um pulo para frente, para a porta do quarto, assim. Rapaz, aí vasculhamos a casa inteira. Eu peguei uma faca lá na cozinha, vasculhei a casa inteira, né, embaixo da cama, né, atrás das cortinas. Aí não encontramos nada, ninguém. Isso aí foi estressante, né, cara? Porque, poxa, deu um susto tanto em mim quanto nela, né? Beleza. Aí, eles tinham o costume de, no final de semana, dormir até tarde. E eu nunca fui de dormir até tarde. Não gostava muito, né? De ficar até tarde dormindo, porque a gente perde uma boa parte da nossa vida aí, ó, podendo aproveitar, tá dormindo, né, cara? Então, eu sempre acordei cedo e ia fazer o café, né? Café lá para todo mundo da casa, né? Aí eu tava ali do lado tinha uma caçarola em cima do fogão, né? Isso era umas 6 horas da manhã, mais ou menos, né? Eu tô ali fazendo café de boa, de repente, parece que alguém deu um soco no fogão, sabe? Mas com tanta força. Aí foi um barulho tão alto e a caçarola ficou balançando, blá, 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 em cima do fogão, assim, balançando pra lá e pra cá. Aí eu olhei assim, que eu tomei um susto com a pancada, né? Aí eu olhei e falei, se isso aí é de noite, teria me assustado. Falei isso. Beleza, ok. Passou algum tempo, né? Eu estava trabalhando, cheguei à noite, por volta de umas 7:30 da noite, né? Cheguei em casa, não tinha ninguém em casa, né? Aí a minha namorada deixou um bilhete para mim, falou assim, ó, estamos na igreja, sua roupa está separada e passada, se você quiser ir para lá, a gente se encontra. Tal. Eu falei, tá bom. Eu vou ficar ali sozinho na casa, né? Eu vou lá. Aí fui tomar banho e não tinha água. A caixa estava vazia, né? Acontecia isso, que era uma casa de vila militar, e de vez em quando faltava água mesmo, né? Aí eu fui lá fora, na bica lá de fora, peguei a água, tomei banho, de boa, assim, relaxado, de boa. Tomei banho, fui lá pro quarto, botei minha roupa, tô lá de frente pro espelho, penteando o cabelo, né? Penteando o cabelo. De repente, aquele mesmo barulho lá na cozinha deu aquele soco, aquela pancada no fogão, sacudindo as panelas em cima do fogão, né? Aí eu parei assim, olhei para o meu rosto no espelho assim, aí fiz, desdenhei, sabe? Cara, quando eu fiz isso, comecei a ficar todo arrepiado. Aí eu falei, e o barulho, pá, 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 pá. Aí eu penteando o cabelo rapidinho assim, cara. E pior que eu tinha que passar no corredor que era antes da cozinha, cara. Eu tinha que passar do lado da cozinha, assim, e a cozinha tava toda escura. Aí eu
Meu Deus, né? Caramba, penteei o cabelo rapidinho assim, passei direto pela porta da cozinha, parei, peguei a chave para abrir a porta. Cadê que a porta abria, cara? O miolo da chave tava tendo um probleminha e de vez em quando ele demorava a abrir, mas naquele dia demorou pra caramba. Aí eu tô tentando abrir, não consigo abrir, o barulho lá na cozinha, plá, 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 batendo na caramba. Aí com custo eu consegui sair da casa, fui pra igreja lá, chegando lá, tava contando pra eles o que tinha acontecido. Rapaz, mas isso aí foi pesado, cara. Foi pesado demais isso. Meu negócio conseguiu naquele dia ali, conseguiu me assustar naquela noite. É isso aí, é esse relato que eu tenho para hoje. Muito obrigado, grande abraço a todos aí. Você tem 2 novas mensagens. Fala, Zoucas e galera do Relatos do Além. Vamos lá, eu me chamo Albert, tenho 36 anos, sou de Salvador, na Bahia, e tenho 2 relatos aqui para compartilhar com vocês, né? No meado, mais ou menos o ano passado, eu vinha dando uma exagerada, né? Bebendo muito e saindo e tudo, e aquela situação toda. E eu andava meio preocupado com minha saúde, mas mesmo assim continuava repetindo esses hábitos, né? E aí o que ocorre? Uma certa feita à noite eu fui dormir normalmente, como nos outros dias, e eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei com um senhor negro, muito parecido com meu avô por parte de mãe. Meu avô já é falecido, e ele sentado numa mesa comigo, e ele fumava e bebia e dava risada, e eu olhava assim e achava estranho, porque ao tragar o cigarro e a fumaça saia pelo nariz, pelos olhos, assim, era um negócio meio esquisito, meio assustador, bem verdade. Eu acordei bem assustado depois desse sonho. Na época compartilhei o meu sonho com minha namorada, que é minha esposa agora. E aí ela até comentou, isso pode ser por excesso de consumo de álcool que você tem feito e tudo. Pode ser até uma entidade, alguma coisa parecida. Eu tive esse sonho. Aí o que ocorre? Passado um tempo, eu vim na rua. E aí fui fazer compra no mercado e tudo. Eu tava andando na rua. E aí tive aquela sensação de estar sendo observado, alguma coisa assim, sabe? Quando alguém tá olhando para você. E virei para olhar na direção. Quando me deparo com um homem também alto, negro, com uma garrafa de cachaça na mão. E para quem conhece Salvador sabe que é um calor bem, bem forte, né? E tava fazendo muito calor nesse dia. E eu olhei para ele assim, e ele olhou para mim e deu risada. E engraçado que eu tava andando na rua e olhei para as outras pessoas como me perguntando, ninguém acha estranho aquilo? Um homem com uma garrafa de cachaça na rua nessa temperatura e bebendo assim, sorrindo, tomando uma garrafa. Aquilo me passou uma sensação ruim. Sempre que eu andava e olhava, eu via aquilo e olhava para as pessoas como se ninguém estivesse vendo, né? Isso me marcou, fiquei com muito medo, né? Enfim, esse foi o primeiro relato. Já o segundo veio ocorrer já esse ano agora, né? No final do ano, eu e minha esposa nos mudamos para aqui, para a Europa, para Portugal, né? E minha irmã já reside aqui há um tempo, meu irmão também. Nós ficamos um curto período na casa de minha irmã. E aí o que ocorre, né? A gente ficou lá e tudo, ela sempre questionava sobre a casa dela ser um pouco fria e tudo, e a gente já esperava. A gente não estava acostumado com frio, e aí realmente percebeu que aqui faz frio e a casa fria e tudo mais. Enfim, passado um tempo, eu encontrei com minha irmã, e minha irmã, né, um pouco assustada, veio até mim e minha esposa e relatou, né? Tem algo para contar. E a gente, o que foi que houve? Ela, não, tem acontecido algumas coisas estranhas lá na casa. E a gente, sim, o que foi que aconteceu? E ela falou, já tem um tempo que eu tenho sentido como se tivesse uma presença na casa. Eu já sonhei, já vi. Ela falando para mim, né, nessa hora. Nossa mãe sentada ao pé da cama. Nossa mãe já é falecida, né? Eu já vi nossa mãe sentada ao pé da cama. E meu sobrinho, no caso o filho dela, ela falando, né, tem relatado que
o videogame dele fica ligando sozinho. E por vezes eu perguntei a ele, quem ligou o videogame? Ele, não liguei. Minha mãe tem ligado sozinho o videogame. E sempre ele falava isso pra mim. Ela me relatando isso. Só que ela foi levando, né? Enfim, o que ocorreu? Ela veio nesse relato porque aconteceu uma coisa mais sinistra ainda. Na noite anterior, tava ela e o marido dela no quarto. Ela falando que eles estavam no quarto e aí fecharam a casa e foram se deitar. E ele chegou e desligou a TV e foram dormir, né? Foram dormir. Nisso que deitaram para dormir, ele viu a luz da TV ligada ainda, eu acho que por conta que fica aquela luz do stand-by normal. Ele levantou e tirou a TV da tomada, talvez para não incomodar, né? E aí foram dormir. Quando eles deitaram para dormir, a televisão ligou. E aí ela comentou, poxa, você não desligou a TV? Ele, não, desliguei a TV, a televisão tá desligada. E disse que ele ficou muito pálido, né? Assustado, e ela perguntando, e ele falando isso. Aí eu desliguei a TV, a TV está desligada da tomada, e mostrou que estava fora da tomada. E a televisão ligada. E aí ela ficou assustada, ele também ficou muito assustado, ela estava muito assustado. E aí ele comentando que estava sentindo que havia alguma coisa na casa, né? Estava sentindo que havia alguma coisa na casa, ele tinha um tempo. Tinha notado alguma presença também na casa, ela também já tinha notado algumas coisas, só que não tinha comentado muito para fim de não assustar meu sobrinho, né? E a questão do frio, o que eu acho interessante, né? Porque eu comentei que lá é muito frio, ela sempre tem me comentando sobre isso, é que nós ficamos lá o período, minha esposa, e a gente ficava numa sala, e a sala muito fria, o lugar muito frio. Só que a gente tem ido em outros locais aqui e tudo, e por mais que faça frio, não faz o frio de lá. A gente sabe que tem essa questão toda de estrutura da casa e tudo. Entretanto, não sei se pode ser a presença também de uma entidade, o espírito, né? Porque sempre é relatado de que quando tem espíritos, entidades, né, o lugar tende a ficar com a temperatura um pouco mais baixa. Mas ela relata, né, ainda hoje que sente presença na casa, que já viu vulto também na casa. E tá morando lá porque até então não tem como sair. Mas ela relatou muito assustada e ainda diz que tem mais relatos. Só que ela só me contou até essa parte, e eu sou consumidor assíduo do canal, né, do podcast, e eu sei que muitas pessoas gostam bastante também. E só parabenizar o trabalho dos Ocas aí, né, trazendo os nossos relatos, né, que todos continuem espertos, porque o além pode estar batendo a nossa porta a qualquer momento, e quem diria, né, que ao mudar de país vi até esse relato de minha irmã. Você tem uma nova mensagem. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Fala, Zoucas, tudo bem? Vou contar um relato aqui. Eu sou da Baixada Santista de São Paulo. E eu vou contar uma história que aconteceu comigo há uns anos atrás, acho que uns 2 anos atrás, que essa história mexe comigo até hoje, que eu não sei bem como eu descrevo pra você, se foi uma paralisia do sono ou não, mas enfim. Eu sei que eu nunca tive coragem de contar essa história porque eu sempre tive muito medo de que as pessoas não acreditassem em mim. Certa noite eu tava na casa da minha avó
e estava visitando, então eu ia dormir uns dias lá. Eu lembro que esse dia em específico eu acordei e fiquei bem cabisbaixa mesmo, triste, bem quieta, sem nenhum motivo aparente, eu só tava bem na minha mesmo. E aí foi assim o resto do dia. Chegando mais à noite, eu comecei a me sentir observada. E por ter uma certa frequência, né, a paralisia do sono, eu já sei até qual é a sensação antes de ter uma. Eu já ouvi em outros relatos, algumas pessoas dizerem isso, né, que sabe quando tem bastante, sabe quando vai ter. E isso é muito verdade. Realmente a gente parece que sabe, que sente. E, enfim, é como se eu soubesse que naquela noite alguma coisa ia acontecer. Aí, pra tentar distrair, eu saí com o meu namorado, comentei dessa sensação com ele, e a gente combinou que ia dormir em chamada de voz, pra eu não me sentir sozinha. Assim que eu dormi, aconteceu, né, o que eu já imaginava que ia acontecer, que era a paralisia, ou não, que eu não sei bem o que foi aquilo. Eu tava deitada, perto da porta do quarto, e eu tava deitada assim num colchão que tava erguido no chão, né, de solteiro. E aí a porta começou a abrir bem devagar, e uma senhora bem feia mesmo, assim, é difícil até descrever ela, porque ela era bem feia mesmo. Ela apareceu e ela em seguida subiu em cima de mim e tentava me sufocar a qualquer custo. Geralmente é assim mesmo quando eu tenho paralisia do sono, eu não consigo bem ver uma figura, mas eu consigo ver que tem algo, uma sombra, enfim, tentando me sufocar. Só que dessa vez eu vi, bem nítido. Só que nesse dia, em específico, eu tomei consciência e eu ficava o tempo todo falando pra mim, na minha mente, que aquilo não era real. E eu comecei a chorar, eu não podia me movimentar de jeito nenhum, eu não conseguia. E aí teve um momento que eu consegui me mexer. Só que geralmente quando a gente se mexe é como se a paralisia acabasse, mas mesmo depois que eu me mexi, ela tava ali ainda. E ela ainda tava em cima de mim tentando me sufocar. E aí do meu lado esquerdo aparecia algo como se fosse um abismo. No colchão mesmo, no chão. Eu tava no chão e aí do meu lado esquerdo aparecia algo como se fosse um abismo. E eu começava a empurrar essa velha pra lá. Só que ela ficava pendurada, bem em cena de filme mesmo, que a pessoa fica pendurada em um abismo, sabe? Se segurando. E ela ficava se segurando no meu ombro pra não cair. E aí eu ouvi a voz do meu namorado me chamando na ligação, desesperado. Eu retornei à consciência real, porque eu achei que já tinha retomado, mas não. Ou sei lá, seja lá o que for que aconteceu. E depois que eu retornei, falei com ele, ele não falou nada. Ele só perguntou se eu tava bem, se eu tinha tido a paralisia, porque eu já tinha dito pra ele que achava que isso ia acontecer. E, enfim, dormi. De manhã eu tava conversando com a minha avó. Ela olhou pro meu ombro com um olhar muito estranho, perguntando o que era o que tinha no meu ombro. Eu não tava entendendo nada. Então eu fui até o espelho. E quando eu olhei, tinham marcas no meu ombro, como se fosse de dedos mesmo. E foi exatamente o lado do ombro que ela ficou segurando em mim, que ela fez muita pressão para não cair, sabe? Quando eu contei pro meu namorado sobre isso, ele falou que eu chorei na ligação e que de fundo tinha uns ruídos muito esquisitos. A minha avó, ela é pastora, né? Não é a primeira vez que acontece algumas coisas estranhas assim na casa dela. E, enfim, não sei se tem alguma ligação, né? Com certeza não tem. Ou sei lá. Mas no mesmo dia, no quintal da minha avó, tinha um sapo com a boca toda costurada, jogada no quintal da minha avó. A história foi isso. Eu não sei exatamente o que aconteceu, o que pode ter acontecido, mas sempre que eu me lembro disso, eu tenho muito medo. Depois que eu fui dormir na casa da minha avó, nunca mais eu dormi num colchão de solteiro no chão sozinha. E, enfim, até hoje é uma história que mexe bastante comigo. Bom, é isso, Zoucas. Tamo junto. Tô curtindo muito o podcast. E falou, até a próxima. Tenho mais histórias para contar. Espero voltar em breve.
Então é isso, galera. Chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Galera, mais uma vez, todo mundo que mandou relatos hoje, cara, cada relato mais incrível que o outro, né? A gente tá aí superando toda semana. Obrigado novamente você que manda. Se você quer podcast todo dia, é muito fácil. Basta me apoiar o podcast, todo mundo que faz esse podcast lá através do Apoia-se, que é o www.apoia.se/Relatos do Além. E a partir disso você vai ter acesso ao grupo, vai ter acesso à nossa pasta Fantasmagória, muita coisa que não vai entrar no ar, muita coisa que ainda vai no futuro, assim, distante, talvez ano que vem entre no ar. Tá tudo lá pra você desbravar, digamos assim, se você tiver coragem suficiente, obviamente, né? É isso, galera, espero que vocês tenham gostado do programa e se tocar o telefone, não tenha medo, o Além pode estar esperando do outro lado da linha. Esse podcast foi uma produção Uncoded. Acesse uncodedprod.com para saber mais.